Sabe aquela vozinha que fica te lembrando de tudo que você ainda não fez? Você tem que estudar, você tem que resolver aquilo, mas você ainda não começou isso aqui? Ela é igualzinha à nave do Ocarina of Time. Hey, listen! Hey, Link! Link! Que droga de vozinha, a nave ficava o tempo inteiro na nossa cabeça pra dar lembretes, assim, que a gente tava no meio, né, ali da luta, às vezes com um problema pra resolver e vinha a nave. Hey, listen! Mulher, eu não vou te ouvir agora. Ela era um lembrete constante de que tinha alguma coisa ali esperando, né, que a gente ainda não fez, que a gente ainda não viu e tal. Ela às vezes dava dicas, né, mas assim, né, a nave era meio sabe como é, né, se você jogou, você entende o que eu tô falando. E o melhor de tudo é que, assim como no Ocarina of Time e na vida, essa vozinha, né, a nave que fica na nossa cabeça o tempo inteiro, não resolve nada sozinha. Ela só fica te lembrando, ela só fica ocupando espaço na sua cabeça, te sobrecarregando. E mesmo assim, você continua procrastinando. Você continua abrindo outra aba, né? Você continua deixando as coisas para depois, mesmo com esses lembretes constantes na sua cabeça. Porque só ter esses lembretes na sua cabeça, só ter isso na sua cabeça, você não colocar isso em outro lugar, enfim, isso vai ser só uma sobrecarga, sabe, vai só te cansar. Ele não vai ser realmente um lembrete útil de: "Ih, é mesmo, né, tem que fazer isso aqui", aí você vai lá e faz. Na verdade, vai ser só um lembrete da culpa que você tá carregando por não ter feito alguma coisa ainda. É a nave lá: "Hey, listen, hey, Link", e nada, né, a gente continua fazendo ali o que a gente, né, estava fazendo e tal, ou não fazendo até, porque é irritante, né, essa vozinha, a gente na verdade quer deixar ela pra lá, o que a gente mais quer fazer é afastar ela da gente. E aí vem essa culpa, que drena a sua energia, que vai ao longo do dia te deixando cada vez mais cansado, mais cansada. Só que tem uma coisa que é super simples, mas super eficaz, por isso que é incrível, que muda as regras do jogo. Ao invés de você só lembrar dentro da sua cabeça, de só ficar dentro da sua cabeça, esses lembretes constantes do que você ainda precisa fazer, você passa eles para um papel. Você passa eles para um bloco de notas do telefone, você passa eles para um sistema do computador, enfim, que você achou de organização. Parece muito básico, mas anotar faz três coisas muito importantes ao mesmo tempo. Primeiro, ela tira isso só da sua cabeça. Você não precisa ficar repassando isso na sua cabeça, né, só mentalmente, agora o tempo inteiro, porque você já registrou em outro lugar. Então você não precisa mais se preocupar de: "Ih, mas será que eu vou esquecer?". Não vai mais esquecer, porque tá registrado, você vai olhar, e isso é ótimo. E aí o segundo ponto, ele te ajuda a não esquecer, porque agora tá em outro lugar, você não precisa depender só da sua memória para lembrar daquele compromisso, daquela tarefa. E o terceiro, que é o mais importante, anotar transforma aquilo em um compromisso concreto. Não é mais só uma ideia. Tá visível, você tá vendo o que é pra fazer. Existe, sabe? Parece assim que agora existe. E aí isso te instiga a agir, a ir resolver e não só ficar passando mentalmente. Então, anotar muda a sua relação com as suas tarefas, com essa nave que fica na sua cabeça o tempo inteiro. Sai do campo da culpa e vai pro campo da ação, que é super importante, né? Agir é a coisa mais importante que a gente tem quando a gente fala de organização. Planejar é legal? É, mas só planejar pode te travar. Então é uma coisa tipo 30% de planejamento, 70% de ação. Porque assim, se você não anota, se fica só na sua cabeça, o seu cérebro, ele fica numa vigilância constante, te lembrando daquilo, né? Hey, 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 Link! O tempo todo. E isso só te sobrecarrega. Mas isso não ajuda em nada. E uma coisa importante sobre anotar é que às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas aí eu vou ter que comprar uma agenda. Ah, mas aí eu vou ter que começar a fazer planner bonitinho. Não, gente. Vocês podem pegar um pedaço de papel qualquer que tem aí na sua casa e anotar. Pronto, acabou. Pode ser o papel amassado da cozinha, não importa. Depois você, né, pode melhorar essa situação aí. Mas não precisa ter o caderninho, sabe? Ou, ah, não, mas aí para eu começar a anotar, eu vou aprender a mexer no aplicativo. Gente, não faz isso, tá? Isso aí é autossabotagem. Isso aí é mais uma procrastinação, na verdade, que você vai estar fazendo, que é a procrastinação de lidar com o problema. Como o problema é desconfortável,
né, a gente fica com aquela sensação de: "Ai, mas aí eu vou mexer no vespeiro", mesmo que seja bom, né, mesmo que aquilo ali vá trazer uma melhoria pra gente, né. Tirar o vespeiro da nossa casa é ótimo, só que a gente fica com medo. Mas assim, por isso que começar com o que você já tem disponível e de um jeito pequeno, sabe, não é começar também anotando tudo da sua vida bonitinho, calma. Anota uma coisa de cada vez, vai entendendo, se entendendo nessa questão de anotar. O que que funciona para você? É fazer agenda, botar lá com os dias bonitinhos, né? Que é assim que a agenda funciona? Ou é só uma lista de tarefas que você vai dar o checkzinho? Ou não, eu preciso de uma coisinha um pouco mais elaborada, um bloco, né, de tempo, bloco de tempo, ou usar um Kanban. Mas isso aí é com o tempo, entendeu? Você vai se entendendo melhor. Quando você começa, começa com o que você já tem aí, o mais fácil possível. Eu hoje, por exemplo, não me imagino sem anotar as coisas que eu tenho pra fazer. Todo domingo eu pego a minha agenda, no caso eu uso agenda, eu uso um planner, de papel mesmo, e faço a agenda da semana. Eu gosto de pensar de semana em semana, mas pra você pode ser tipo, não, eu vou começar pensando um dia de cada vez, faz pra um dia e tal. Se você for pensar em fazer agenda, ou não, eu vou e lembrando das tarefas, eu vou anotando numa lista. Às vezes, usar as 2 em combinação faz muito bem, né, porque a lista tá lá, né, ela é como se fosse uma triagem, né, tudo que eu tenho pra fazer, já, é a lista grande. E aí depois você vai separando elas pra fazer, né, cada tarefa num dia, como se fosse aqui uma coisa muito grande, e depois você vai puxando: "Ah, isso aqui eu vou fazer nesse dia. Ah, isso aqui eu vou fazer aqui. Isso aqui tá". Então uma coisa também pode complementar a outra. Mas o que eu queria te dizer é que não é sobre o formato que você vai anotar, não é sobre se você vai anotar no papel, online, sabe. É sobre o efeito que isso tem, né, o efeito de tirar da sua cabeça e passar para um outro lugar. E é exatamente assim que a gente pensa aqui dentro da Lanisa, né, sobre organização pessoal. A gente sabe que organização não é só uma questão de ferramenta. Não é simplesmente, ah, eu procrastino. Toma essa agenda aqui. Nossa, agora sim eu vou parar de procrastinar. A gente sabe que não funciona desse jeito. Existem fatores aí comportamentais, existe um contexto da sua vida e tudo isso é analisado dentro da mentoria da Lanisa. E a gente sempre vai buscar começar pelo simples, porque o simples, quando é bem feito, quando a gente analisa ali a raiz das coisas, do problema. Por que que você está procrastinando? Ah, então talvez essa estratégia aqui seja boa para esse porquê, sabe? E tudo muito simples, tudo muito ao seu alcance já. Porque quando é simples, resolve. Então, se você tá cansado de ouvir esses hey, listen, a nave na sua cabeça, né, sem entender muito bem como sair desse lugar, tenta anotar. Só isso. Observa se alguma coisa não vai mudar. E se você quer aprender mais sobre organização da vida real, a sair do limbo da procrastinação sem se sobrecarregar mais, se inscreve aqui no canal, porque é exatamente sobre isso que eu falo por aqui. Não esquece de dar o likezinho aqui embaixo e se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Lanisa, os programas de mentoria, aqui na descrição tem um link com um formulário que explica para você tintim por tintim cada uma das 3 mentorias que a gente tem no momento, né, que variam basicamente em prazo e valor, mas o cerne delas continua sendo essa questão de trabalhar no simples, sem transformar você em outra pessoa. Até o próximo vídeo.